chama EPC, Esporte, Política e Cidadania. Como devemos exercer a cidadania plena? A primeira coisa é lembrar de uma antiga frase que diz que os ausentes nunca têm razão. Isto é, aqueles que se omitem não são só omissos, são cúmplices, acima de tudo. Porque toda omissão, ela é ficar ao lado de quem vai vencer. E desse ponto de vista, mesmo que não se escolha o vencedor, supor-se omisso é colocar-se ao lado do vencedor numa briga, numa disputa, numa reflexão. Por isso, cidadania é, acima de tudo, um exercício cotidiano. E ela não se dá, claro, a cidadania apenas na época das eleições. Aqueles que supõem a democracia apenas como um momento eventual, no nosso caso, né, nas eleições gerais, por exemplo, né, em outubro, estão deixando de lado o exercício cotidiano da cidadania, que se dá no voto, mas se dá também na conduta na rua, no modo de acompanhamento do que fazem os nossos representantes na Câmara Municipal, no acompanhamento da escola pública municipal e estadual dentro de uma cidade como Cascavel, região. Portanto, a cidadania ela é uma prática que não pode ser de fachada. É curioso porque isso no Brasil ele tem um impacto que é muito diferente. Exemplo concreto, nós somos chamados no Brasil, até uma linguagem estranha, eu mesmo já discuti isso com a Receita Federal algumas vezes, porque no Brasil nós somos chamados de contribuintes, que é uma coisa estranha, porque um imposto é um imposto, ele não é voluntário. Sim. Mas se ele é imposto, é voluntário. Isso, contribuinte. Eu não sou contribuinte, eu tenho de pagar imposto. E nessa hora eu gosto de uma coisa que os norte-americanos usam. A expressão que eles dão a si mesmos é de pagadores de impostos. Isto é, um norte-americano chama a si mesmo de taxpayer. Eu sou um pagador de tributo. A lógica pode parecer estranha, mas ela não é. Alguém que diz que é pagador de tributo é sinal de que ele, portanto, porque paga, exige de volta. Exige que a autoridade pública, o gestor, a área privada, devolva. Sim. Quando eu sou chamado de contribuinte, parece que é uma coisa assim meio de voluntariado, de amizade. Se der, deu, se não der, não deu. E não é assim. Por isso, voltando à tua última questão, cidadania é uma prática que não pode ser omissa, porque ao ser omissa, como eu disse, é cúmplice. Por exemplo, se você tem um debate que acontece na Câmara Municipal, e eu que sou cidadão de Cascavel, de qualquer cidade da região, eu não acompanho, eu não vou ver o que o meu vereador está fazendo, qual é o conjunto que o governo que eu escolhi ou não, ou aquele que eu sou oposição, eu estou me colocando de um modo, vou usar uma expressão chata, mas de um modo covarde. Porque a covardia é a incapacidade de enfrentar o que tem que ser enfrentado. E daí não pode cobrar também. Se ausenta, não pode se cobrar. Coloca como cobrante, aliás, a frase que os covardes mais dizem, é essa que eu vou dizer agora. Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Essa é a frase clássica do covarde, junto com a do vagabundo. O vagabundo e o covarde têm essa capacidade de dizer assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Luizinho, essa atitude, por exemplo, da Câmara hoje tem muito a ver com o que o professor diz, né? Pois eu quero aproveitar o professor aqui e isso que o senhor disse, aqui em Cascavel e várias câmaras municipais, assembleias legislativas, a própria Câmara dos Deputados, que não tem lugar para que o público possa participar, que você fica lá sempre no cantinho, para poder ver e ouvir o que os deputados discutem. Mas aqui em Cascavel hoje tinha um projeto, inclusive eu enalteci o projeto na parte da manhã, escrevendo para o portal ktv.tv e esperando que o projeto fosse bem aceito, porque passou por todas as comissões de finanças, passou pela comissão de justiça, por todas as comissões que deveria passar o projeto, passou para criar o polo têxtil Cascavel e região oeste do Paraná. Professor, desenvolvimento. Prefeitura não se ateve ao projeto. Secretaria de Desenvolvimento Econômico não se ateve ao projeto e o projeto rejeitado. O que isso traz de atraso quando as picuinhas partidárias e de oposição em situação são envolvidas numa Câmara de Vereadores ou num parlamento? O que traz prejuízo para a população? Bom, eu não posso opinar sobre a política local de Cascavel, né, porque eu vivo numa outra cidade. Certo. Mas eu sou caipira e o caipira diz que festa de jacu e ambu não pia. Né? Então eu não vou piar dentro de uma outra festa. Mas eu não queria deixar de lado uma questão que eu acho importante. Não é uma questão dos vereadores apenas. Se um projeto da cidade de Cascavel, que é importante para uma parcela dos cidadãos, entra em discussão no nosso legislativo,
e a gente não tem a presença dos cidadãos e da cidadã lá dentro da Câmara, discutindo, ligando para o seu vereador, dizendo para o presidente, então o projeto não interessa. Interessa ao radialista, interessa a quem faz TV, porque se interessa eu estou lá. Por exemplo, nesse momento, na cidade que eu moro, que é São Paulo, está se discutindo o plano diretor, o novo plano diretor da cidade. Tem passeata todo dia, tem confronto às vezes, é preciso que a força policial segure oposição em situação, às vezes chega a um nível de tensão, mas interessa às pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Não é que o cidadão vai parar de trabalhar, né, no dia a dia, nas coisas dele, nos negócios dele em Cascavel, e vai ficar o tempo todo na Câmara. Mas de vez em quando, sim. Sabe por quê? Você sabe disso, né, Luizinho? O governo passa, mas a cidade fica. Isso. Não é o vereador X ou Y que vai ter que procurar desenvolvimento, emprego mais adiante. Por isso, digo o seguinte, e aí concluo. Se é um projeto que interessa a cidade que o defenda. Se a cidade se cala na hora do debate, uma parcela da cidade, porque não é toda ela, mas se ela se cala na hora do debate, lamento. Infelizmente, aqui em Cascavel é toda a cidade. Pois é. Se interessa a toda ela, é essa cidade que reaja. E reaja como? Fazendo com que seja votado Pressão. de novo, indo até a Câmara, como se faz numa democracia. Certo. Democracia não é ausência de ordem. Democracia é ausência de opressão. E todas as vezes que alguém oprime o interesse coletivo, isso rompe aquilo que é necessário fazer. Por isso, perdeu hoje aquilo que você entende, diz aqui que é importante. Lógico. Mas isso não é definitivo. Numa democracia, a gente pode voltar àquilo que importa para a cidade. Numa ditadura, estaria resolvido. Professor, dentro disso, o que é ser famoso e ser importante? Porque tem muito vereador, tem muito prefeito que ele, às vezes, é famoso, mas ele não é importante, né? E o que é? Qual é a diferença disso, do famoso e do importante? Eu sei que o senhor sempre explana muito bem sobre isso, e eu queria comparar essa questão do político, do jornalista, que às vezes é famoso, mas não é importante. Sim. E às vezes é o contrário. A fama passa. A fama é aquele conhecimento que é muito imediato, ele é fugaz, ele é passageiro. Exemplo, domingo agora, eu em São Paulo, onde moro, estava em 2 programas de TV, em momentos diferentes. Apareci em 2 deles. Na segunda-feira, quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas de manhã, para pegar um voo até Foz do Iguaçu, acho que umas 14 pessoas me pararam. Isto é, a fama é momentânea. Hoje, menos gente. Amanhã, menos ainda. Depois de amanhã, porque a fama vai embora. O que é uma pessoa importante? Uma pessoa importante é aquela que fica nas outras pessoas. Vamos pensar em alguns grandes nomes da história. Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Martinho Lutero, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, gente, Chico Xavier, homens que além de famosos, isto é, muito bem conhecidos, são também importantes. Em outras palavras, quem não está nos vendo nesse momento tem que imaginar o gesto que eu vou fazer. Né? Quem ouve no rádio ou lê, a lógica é a seguinte: eu sou importante quando alguém me porta para dentro, eu estou mexendo a mão em direção ao peito. Isto é, me importa, me leva para dentro dela. E aí eu fico com ela. Nesta hora, há muita gente que é importante, mas não tem a menor fama. Né? Há muita gente, neste momento, por exemplo, em Cascavel, uma pessoa que levantou às 3h30 da manhã, que trabalhou o dia inteiro no SAMU, ajudando a tirar pessoas das ferragens nas nossas estradas, e que vai para casa agora para encontrar a família. Essa pessoa às vezes nem sabe o nome dela, mas ela é absolutamente importante. E tem gente como você ou eu que se sabe o nome, que se já se viu, diz, eu te vi na TV, eu te ouvi no rádio, que a gente até pode ser famoso, mas a importância, se ela não foi construída, ela desaparece. Fala, Sérgio. Eu tive o prazer, professor, de assistir a sua entrevista no domingo no Canal Livre. E sobre o seu livro, o livro que o senhor fez em companhia daquele outro filósofo. Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. E eu gostaria que o senhor explicasse para a população uma frase que Aristóteles disse, e que me parece que no Brasil essa frase não é lida por nenhum governante. E é uma frase que, se qualquer pessoa que assumisse um cargo público ou uma função pública e lesse essa frase, entendesse essa frase, nós estaríamos com todos, digamos, boa parte dos problemas resolvidos. Que é aquela frase de Aristóteles que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Isso não acontece no Brasil. E nós vivemos uma crise de ética. E o senhor escreveu um livro aí que trata exatamente de ética e vergonha na cara. Se esta frase de Aristóteles fosse levada a sério pelos governantes, nós não teríamos um problema de ética e nem de falta de vergonha na cara.
Pois é, essa frase de Aristóteles que é ótima, isto é, tratamento igual ao igual, desigual ao desigual, de maneira a se construir aquilo que em grego se chamava de isonomia. Isonomia, isto é, o princípio do equilíbrio de direitos e deveres. Seria muito boa que ela fosse entendida pelos governantes, mas seria mais importante ainda que ela fosse entendida por quem escolhe os governantes. Porque, afinal de contas, numa democracia, ninguém está lá que não tenha sido lá colocado. Na eleição, há 2 anos, né, para prefeito, eu fiz uma campanha, né, numa das atividades de rádio que eu tenho, e eu dizia o seguinte, a campanha é essa de uma frase que eu ouvi no interior de Santa Catarina, né, de uma pessoa num debate, e eu passei a levá-la adiante, a frase é ela, se você não quiser lixo na tua cidade, não deposite lixo na urna. Porque se você puser lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade. Por isso a frase de Aristóteles é muito boa como governante e para o cidadão. Afinal de contas, se eu, cidadão, não escolho corretamente aqueles que estão na gestão da minha cidade, do meu estado, do meu país, é óbvio que o retorno ele vai ser forte. Quem é caipira, como eu, se lembra de uma frase que diz o seguinte, aproveitando que eu estou numa região, em intensidade como chamada Cascavel, certo? Uma frase antiga que diz, não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. A cobra sozinha já tem seu perigo. Agora, se você der asa para ela, isto é, como todo ser humano é capaz de fazer o que não deve, e tem gente que não tem vergonha na cara, a lógica nesse livro Ética e Vergonha na Cara é assim, ética é decisão, é escolha. Aristóteles nos inspira, Aristóteles, que é um pensador há 2.500 anos, nos ajuda demais a olhar o mundo da política como um mundo em que se procura a harmonia coletiva, mas o governante tem que entender, e aquele que escolhe o governante também tem que entender, senão a gente erra o foco. Mas qual é o limite da ética, professor? Veja bem, nós temos uma emissora de TV, rádio, temos um portal. Por ética, a gente deixa de veicular alguma notícia por uma razão que vai ofender a moral, os bons costumes, e um outro veículo publica. A gente acaba tendo prejuízo disso, porque a maioria das pessoas gostam disso. Por ética, eu deixo de contratar um profissional de um outro veículo, mas o outro veículo me contrata um melhor profissional. Até onde vai o limite da ética? Até o limite da tua escolha. Exemplo concreto, a questão da honra. A minha honra está em mim. Quando eu sou fiel a alguma ideia, a alguma pessoa, a algum projeto, a uma religião, sou eu que sou fiel. Se o outro não é uma questão dele. Se alguém, por exemplo, apodrece a saudabilidade ética, veiculando na TV, no rádio, no jornal, aquilo que não deveria, essa é uma escolha que ele fez. Mas não é porque o outro faz que eu tenho que fazê-lo do mesmo modo. Exemplo concreto. Mas isso é um código para seguir. Sim. Vamos pensar o seguinte. Nós falamos muito no Brasil da patifaria, da bandidagem, da política que corrompe, mas o número de brasileiros que faz isso não chega a 10%. Se você observar, numa cidade como Cascavel, ou Londrina, onde eu nasci, ou São Paulo, onde eu vivo, 90% ou mais das pessoas trabalham todos os dias, são decentes, não roubam, não desviam, não furtam. Isto é, de repente, essa pequena minoria, e é pequena minoria, estou usando de propósito essa redundância, essa pequena minoria domina e faz achar a grande maioria, certo, que o certo é aquilo que é errado. E não é verdade. Né? Como disse um dia Rui Barbosa, de repente o honesto se sente um imbecil. À medida em que ele vê, né, como começa o texto do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades. Né? Claro que nesta hora vale pensar algo. De fato, a ética ela é o respeito a uma série de padrões que deixem a vida decente. Há pessoas que não o são, mas elas não são minhas senhoras, elas não são minhas donas, essas pessoas. A minha conduta, o meu comportamento, não é dirigido por outra pessoa. Não é outra pessoa que diz o que eu faço ou não faço. Né? Eu sigo a minha consciência numa comunidade. Por que eu estou afirmando esse ponto? Por conta até da citação de Aristóteles feita. Isto é, uma sociedade que deseje a ideia de isonomia, eu preciso não admitir as rupturas éticas. Mas eu não posso esquecer também que nós somos livres para cometê-las. Né? Mais até do que de Aristóteles, eu gosto de uma frase de Immanuel Kant, né, que é um filósofo alemão do século XVIII. Kant dizia, olha que princípio ético, esse sim, vale para todos os governos e todos os cidadãos. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Simples e direto. É verdade. Olha só,
Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que Kant não está falando contra a privacidade ou contra o sigilo. No fundo ele está dizendo, tudo que você não puder contar, porque você vai ficar com vergonha, então não conte, não faça em vez de não contar. Nesta hora, a ideia de vergonha ela é forte. E tem muito sem vergonha, mas eles não chegam a 10%. O problema é que esses 10% de sem vergonhas, em qualquer área, na área pública ou privada, eles fazem parecer aqueles que são decentes de que eles são maioria, e não são. E a gente, às vezes, recua quando não deveria recuar. O Luciano do Vale, que felizmente nos deixou recentemente, dizia sempre assim, professor, nunca diga no microfone fora do ar aquilo que você não gostaria que saísse no ar. Esse era um bom princípio. É porque se falamos no intervalo, né? Achando que alguém gravou aquela história do duela com duela e etc. Não, então, e o próprio ministro, mais ou menos Recupero, né, que é extremamente admirado em várias coisas e que nunca mais, mesmo com toda a admiração que se tem. O que é bom nós mostramos que nunca não é mais falou, né? Isso. Eu encontrei há 6 anos em Genebra o ministro Recupero numa atividade e não tem como, né, apesar dele ser admirável como inteligência e até como decência política, né, não tem como não olhar para ele e não lembrar. Sim. Foi a frase que mais marcou ele. Sim, né? porque ele esqueceu algo decisivo, que embora a TV não estivesse no ar, o sinal do satélite estava. Sim, né, e nessa hora nós mostramos o que serve e escondemos o que não serve. Sempre. Né? Professor, eu tenho sempre ouvido aqui, e há poucos dias houve aí uma greve dos professores do estado do Paraná e está havendo também uma manifestação aqui dos professores de Cascavel com relação a salários e tudo mais. Mas o que a gente sempre ouve é que, outro dia até mostramos aqui um comentário seu sobre as novas gerações. As novas gerações é o que podia, aquilo que a avó permitia, né? O senhor dizia sobre Eu costumo dizer uma coisa, na casa da avó podia tudo, menos o que ela proibisse. O que ela proibisse, exatamente. Então, e o que eu queria perguntar, o senhor até como foi secretário de Educação, uma dificuldade que acontece hoje, o professor, ele é de uma certa forma explorado pelo Estado e também pelos pais, ao meu ver, e eu queria a sua opinião sobre isso, que é a situação seguinte, o pai, ele hoje pensa que o professor é que deve fazer tudo com o seu filho, educar, dar bons modos, gerar... Eu sou do tempo que eu tinha que estudar o SPB, Educação Moral e Silva, cantar o hino nacional em pé, lá na Vila Nova, lá em Londrina, antes de entrar na sala de aula. E meus pais me davam me deram uma linha de vida. E hoje... Aqui a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professoras e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje num comentário na rádio ao vivo em São Paulo pelo telefone.
Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Brecha, né, professor? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela. A criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim, cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco porque nós demos falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida. O senhor reprova por falta? Eu falo, jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Sim. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa pro aluno. Nós estamos formando, e isso precisa cuidado, nós estamos formando uma geração um pouco mais fraca, que não pega no serviço. Né? A gente está formando gente, como a gente diz no interior, que não pega no breu. Mas aí é proibido trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos. Eu tenho 35 anos de carteira assinada. Já 36. E com 14 anos eu já trabalhava, mas trabalhava desde os 9, vendendo doce, entregando doce. É que é diferente. Por exemplo, a lei permite que você tenha o trabalho como menor aprendiz, e se há uma empresa familiar, que é o caso de muitos lugares no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande, aí você tem autorização, desde que você não se ausente da escola. Isso. No teu caso, o trabalho não obrigatoriamente te impedia de ir à escola. Não. Mas no nosso país, essa legislação que impede o trabalho infantil, ela serviu porque milhares de crianças ficaram fora da escola porque precisavam trabalhar. Nesse sentido, a você não prejudicou. Eu não tenho dúvida de que uma criança... Eu estou até imaginando. O professor não me conhece. O Jorjão que fala que eu era metalúrgico há 9 anos atrás. Sim, o metalúrgico foi presidente da República no Brasil 2 vezes. É que às vezes a pessoa sai da metalúrgica, mas a metalúrgica não sai da pessoa. Ainda bem, porque a metalurgia é uma das áreas mais antigas e importantes da história. Professor, mas o que eu sempre ouço em relação a isso, por exemplo, é tipo assim, eu vou conversar com meus filhos e eu digo, olha, não é bem assim, meu pai me deu a primeira bicicleta, eu tinha lá 12 anos, meu primeiro carro foi assim, o meu... Ah, pai, mas no seu tempo era diferente. Então. O que é diferente? O diferente tempo? Não. No seu tempo, teu pai era diferente. Meu pai era diferente. O que ele precisa pensar é que a frase assim, meu avô era diferente. Sim. E meu pai está fraquejando. Claro. Professor, é uma pergunta que os pais se fazem quase que diariamente diante da falta de ética no nosso país e do crescimento também nas pessoas dessa falta de ética. O cara se coloca diante de uma triste realidade. Eu preciso ensinar para o meu filho ser ético, respeitar os limites.
Mas eu também tenho que explicar para este mesmo filho que aí fora não é bem assim. Como é que lida com essa ambiguidade? Em que eu tenho que dizer para ele ser ético, mas que eu não posso dizer o que o meu pai dizia, olha, o fio de bigode vale. Porque hoje nem o papel assinado vale, muitas vezes. Sim. Veja só, se eu fosse uma pessoa que tivesse diabetes, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu teria que ter controle alimentar. Isso significa que meu pai e minha mãe, se eu fosse uma criança com diabetes, deveriam me manter dentro de casa para eu não comer o que não devo, eles deveriam me ensinar a ir ao almoço, a uma festa e comer só o que eu devo. É claro que é a segunda escolha. O mesmo vale em relação à conduta. Meu pai e minha mãe poderiam ter me dito, se eu tivesse diabetes, filho, você não pode comer isso, isso e isso, porque te faz mal, mas pode comer isso, isso e isso. Não me deixariam trancado numa redoma só porque existe um mundo que existe o que eu não devo fazer. Ao contrário, me ensinariam a voltar nesse mundo. Por exemplo, meus filhos nunca tiveram nenhum tipo de relação com drogas ilegais. Eu não disse a eles para ficarem dentro de casa trancado. Eu disse a eles, esse tipo de coisa, a droga ilegal, ela é ilusória. Ela faz mal para você. Você vai encontrar pessoas na vida que vão dizer para você, experimente. Você é livre para experimentar, mas você é livre também para não experimentar. E desse ponto de vista, você não é obrigado a ser como os outros são quando os outros não são corretos. Você é obrigado a ser como os outros são quando eles são corretos. Isto é, o benefício precisa ser imitado, o malefício não. Eu, pai, não devo de maneira alguma deixar meu filho supor que o mundo é só um mundo de bondade. Mas eu também não tenho que colocá-lo escondido fora desse mundo. Ao contrário, tem que dizer, aqui está, a escolha é tua. Você pode escolher errado, mas não escolha. Porque se você escolher errado, isso fará mal a você e as pessoas que estão contigo. Eu gosto demais, desculpe, não queria perder uma ideia, gosto demais de um grupo que existe pelo Brasil afora, inclusive em Cascavel, que é um grupo de pais e mães que se junta para auxiliar famílias que têm filhos com problemas com drogas ilegais. Chama-se Amor Exigente. A sede é em Campinas, no estado de São Paulo. Qual é o princípio do amor exigente? O pai e a mãe diz para o filho, é porque eu te amo que eu não aceito isso que você está fazendo. Porque tem uma frase que circula por aí que diz, se você me ama, você aceita qualquer coisa. E a frase básica do amor exigente é porque eu te amo que eu não aceito que você use droga, que você seja vagabundo, que você não estude. Isto é, a fonte do cuidado é o amor. E nesta hora, não é a fonte do descuido que é o amor. E o pai e a mãe têm que preparar para existir e não preparar para um mundo que não existe. Né? Professor, tem uma situação, por exemplo, que está acontecendo com muita frequência e eu queria ouvir o seu pronunciamento sobre isso. Dia destes, no Guarujá, praia do litoral paulista, por uma fofoca num site, acabaram linchando uma mulher. Lá em Osasco, em razão de que uma senhora teria roubado biscoitos, a proprietária do estabelecimento contratou outros dois que fizeram de tudo e acabaram matando a mulher. É do noticiário de hoje o destaque de um cidadão que, por conta de R$500, tocou fogo em uma casa e acabou matando duas crianças. O ser humano, ele está perdendo o valor à vida, ou isso sempre existiu e agora é que está se aflorando, porque a gente está aí acompanhando tanta coisa que acontece. São duas coisas. A primeira delas é que nós não temos mais violência hoje do que nós tivemos em tempos anteriores. O que nós temos hoje é mais notícias sobre a violência e mais recusa à violência. Exemplo concreto. 13 de maio de 1888. Hoje, né? Isso para se abolir uma prática oficial de violência, em que se podia não só ser proprietário de alguém, como matá-lo, enforcá-lo, torturá-lo, cortar a mão dele, chicoteá-lo em praça pública. Ora, isso era uma forma de violência que hoje seria inaceitável. Mas que a Princesa Isabel assinou a lápis? Não, mas que seja a abolição formal, né, essa abolição formal, ela aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos hoje mais violência do que já tivemos na história. Nós temos menos. É que hoje nós temos mais informação e mais capacidade de violência. E mais recusa. Até algumas décadas a gente não teria informação
sobre essas coisas que estão acontecendo. E elas aconteciam. Mas o que leva o ser humano à banalização dessas mortes? Essa é a por segunda tão parte. pouca coisa? A segunda parte. O que banaliza? A banalização da vida começar, por exemplo, Luizinho, da banalização do alimento. Quando você começa a banalizar o alimento, tudo que é fonte de vida começa a ser lateralizado. Exemplo banal. Quando você era menino, e não faz tanto tempo, né, teu pai e tua mãe, quando você ia levantar na hora do almoço, né, a hora que você terminava de comer, ele falou, ué, e essa comida no prato? Come Falou, tudo. ele falou, mas eu já terminei, vai comer. Mas eu não quero, vai comer. Então, Hoje por a que gente pôs? nem olha, né? Isto é, evitar o desperdício. Evitar uma sociedade que evitava o desperdício, inclusive porque meus pais, por exemplo, viveram a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, onde não tinha farinha de trigo, tinha que usar, né, farinha de mandioca, onde não tinha gasolina, era gasogênio, havia restrição de vida. Povos que viveram penúria, dificuldade, são povos que guardam coisas. Pois bem, nós estamos vivendo uma geração de mais fartura, mais acesso a alimentos, a coisas. Hoje, se houve uma época em que não se deixava uma criança desperdiçar alimento, hoje há uma outra lógica. A lógica é o pai e a mãe levam a criança, às vezes num fast food, e eles fazem guerra de batata frita, jogam ketchup um no outro. Isso é um nojo, porque num planeta que ainda tem fome, isso é uma ofensa. Segunda coisa, qualquer um de nós, quando criança, independentemente da família ter religião ou não, agradecia o alimento antes de comê-lo. Você diz isso, ué, o que isso tem a ver com vida? Porque quando a gente começa a desrespeitar o alimento, quando a gente já não respeita a pessoa que tem mais idade, quando a gente não respeita o silêncio em relação ao local onde se está, quando a gente pode colocar carro com um alto-falante em alto volume, perturbando a comunidade inteira, quando você deixa o celular tocar em todos os lugares, tem alguma coisa que é evalho eu comigo mesmo. Portanto, quando o cara, por conta de R$500, e tanto faz se fosse 1 milhão, uns R$100, R$1, vai e assassina 2 crianças por causa de uma dívida, é porque não vale. Como o caso no Rio Grande do Sul aí, do pai, a mãe, a madrasta, agora no envolvimento da morte do enteado Sim, ou do do Bernardo. filho, né? Né? Quando então se imagina... Por dinheiro, né? Por dinheiro. Por dinheiro. A lógica qual é? A lógica é, eu preciso satisfazer minhas necessidades. Então, o resto, para não usar uma expressão feia, o resto que se exploda. Ou para usar uma expressão paranaense, o resto que se lasque. O senhor participou do Trinity, não? Porque... Não, você sabe que o Bud Spencer... e Terence Hill... Isso. O senhor fez... Você sabe que o Bud Spencer, com o que eu sou parecido, e se eu ficar maior, né, no sentido horizontal, vou ficar mais ainda, ele é casado com uma brasileira. Eu não sabia disso. Muita gente não sabe, ele fala português. Bud Né? Spencer. E eu já conversei com ele em português, porque uma vez eu estava no Recife, e ele é casado com uma recifense, o Bud Spencer. Já está hoje com 82 anos. Eu estava no Recife e ele também, e nós dois juntos, frente a frente, parecia que era espelhado um pouco. Que assistiu o Trinity, né? Que é do nosso tempo, né, professor? Exatamente. Não pode ser muito novo. Era o Terence senão- Hill. É. Ele vive ainda, o Terence Hill? Ah, não sei, professor. Ué. Eu assisti a Bonanza, isso aí. agora- Bonanza morreram todos. Laredo. Paul Ross. Laredo. Começou a resolver Little- mudar de profissão Little Joe, com a né? saída do Bud Spencer. Vitória. Laredo. Professor, eu coloquei aqui no ar, o Luizinho ele fica louco, porque eu coloquei aquela do Quero Ser Importante, que é fantástica, aquela sua. E também eu coloquei dos novas gerações. E da dificuldade até no trabalho, como é que é, né? Os conflitos, não aceitar o chefe e tal. E faltou eu colocar porque eu sabia que o senhor vinha aqui e eu queria ao vivo ouvi-lo sobre os novos gestores. Como é que os gestores devem se comportar em relação a essa nova geração, especialmente no trabalho? Essa nova geração que chega, que é chamada de geração Y, né? Muita gente talvez não saiba, mas ela é geração Y porque a geração minha, que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu nasci 3 anos antes da emancipação de Cascavel, apesar de haver até hoje polêmica em torno dessa da questão. data. Né? Cascavel é de 51 e eu sou de 54. Né? E essa geração, que é a minha geração, ela é uma geração chamada de Baby Boomer, aqueles que vieram logo depois da bomba em Hiroshima. Se quis dar um nome para a geração dos anos 1970, ela foi chamada de geração X, porque X é uma incógnita, né, em matemática. Sim. Como depois dela, do X, vem o Y e depois o Z, se começou a usar as letras. Logo, logo já se fala em Zelinha, aí volta ao A e aí vai. Pois bem, essa nova geração, que está hoje na empresa, na escola, no lugar, ela é altamente competente com plataformas digitais.
ela tem noção de mobilidade, instantaneidade, simultaneidade, velocidade, mas ela não tem noção de hierarquia, não tem compromisso com meta e acha que você é o pai dela. Isto é, não tem que o comprometimento, chefe, né? o chefe tem que fazê-la crescer. Afinal de contas, tem menino de 20 anos que nunca ajudou a lavar a louça. Né? E vou te dar um dado que parece curioso. Não se mede a qualidade de vida num país só pelos produtos que a gente tem, mas também por aquilo que a gente não tem. Quer ver um exemplo? O Brasil é um dos 3 países do mundo com maior consumo de produtos digitais. Tem mais celulares no Brasil do que população. Desse ponto de vista, nós estamos no topo. Mas nós somos o país de número 30 em propriedade de máquina de lavar louça. Nós estamos lá embaixo, entre o país que tem máquina de lavar louça. Sabe por quê? Porque alguém lava. Sim. Certo? Então não precisamos da máquina. E normalmente essa pessoa que lava ou é a própria mãe ou é alguém que é contratado. Por que isso tem a ver com o que eu estou dizendo agora? Porque quando a gente olha, parte do jovem, seja hoje na empresa, como diz o Pedro Mandelli, um professor que mora no Canadá, que é brasileiro, né, o jovem chega mal educado. O que o gestor tem que fazer? Tem que aproveitar o que tem esses jovens de bom, e eles têm instantaneidade, senso de urgência, capacidade de procurar e não desistir, de buscar, de pesquisar e de fuçar. Isso é ótimo, tem que aproveitar. O que ele não tem? Noção de hierarquia, paciência, compromisso com meta e prazo. Por isso ele tem que ser disciplinado para que se aproveite essa paixão que ele carrega e traz à tona. Nesta hora, vale, claro, muito aqueles exemplos que você tem. Antes do intervalo, você falava, por exemplo, do Neymar. O Neymar, se você se lembra, logo no início da carreira, e eu torço para o Santos, eu acompanhava de perto também. Por isso é bom, né, Londrinense, Londrinense, pisciniano e santista. Não faltava mais nada. Falta nada. Você imaginar, no começo o Neymar era muito indisciplinado. Deu até aquele caso com o Dorival Júnior, lembra? Ele era egoísta no sentido futebolístico e era indisciplinado. Ele foi crescendo e foi se formando como um grande jogador, que ele será cada vez mais, que ele ainda tem idade para isso, mas ele ganhou um grande momento quando aquela paixão explosiva, ela foi dominada e em vez de ser apaixonado, ele se tornou alguém que tem amor pelo jogo. Porque a paixão é a suspensão temporária do juízo. Quando você está apaixonado, teu juízo desaparece. Então aquela fome de bola, ela funciona até certo ponto. Numa equipe, fome de bola pode não contribuir. E aí Neymar vai e consegue crescer nessa direção. Ora, nós temos de ter vários exemplos no dia a dia de jovens que tenham noção de hierarquia, de respeito e que ao mesmo tempo não se abafe neles aquilo que é a capacidade de crescimento que eles devem ter. O gestor tem que prestar atenção nisso. E o caso da banana? Aquilo foi um equívoco de uma parte das pessoas numa boa intenção. Não estou falando do aproveitamento que se fez. O Daniel Alves fez uma coisa magnífica. Ele desprezou a ofensa. Perfeito. Ele desprezou de um jeito maravilhoso. Mas a campanha, na sequência, ela trouxe algo que não é correto. Porque todos saíram escrevendo, somos todos macacos. E não somos todos humanos. Exatamente. A campanha que tinha que ser feita na sequência era somos todos humanos. Porque não é que nós não somos macacos. Aliás, nós e os macacos somos primos. Nós somos todos primatas, eles são símios, nós somos hominídeos. Mas nós não somos macacos. Ao falar somos todos macacos, você está compartilhando com a intenção daquele que o agrediu. Claro, a ideia era boa. Num primeiro momento, a melhor atitude foi, claro, a do Daniel Alves. Na sequência, alguns começaram a se aproveitar disso e a questão se tornou um pouco mais séria. Tirar proveito já do comercial da situação. Estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer 2 perguntinhas rápidas. Por que o esporte, o futebol é um esporte de massa, a Copa do Mundo no Brasil, e a massa está revoltada com a situação aí que está se aproximando e não sabemos como vai ser ainda esta Copa do Mundo aqui com a revolta da massa? Então, todas as vezes que você tem um país que está com uma dificuldade econômica, a nossa não é tão grande ainda, mas nós estamos vivendo no momento, nos últimos 2 anos, e independe de ser o governo atual, federal, nós estamos vivendo um momento econômico em que houve uma perda de poder, houve uma perda de capacidade aquisitiva. Você sabe que ditado antigo, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Começou a diminuir o salário, começou a diminuir a compra de bens, ficou mais difícil pagar o carro. Aquela fartura que nós estamos vivendo até há 2 anos, ela sofreu um freio que era evidente.
Não a economia que consiga dar conta de todo aquele furor aquisitivo de consumo de todas as coisas, de linha branca, e compra celular, e compra... Tem uma hora que falta poupança para fazer isso. Esse momento chegou. Pro azar da Dilma, chegou no governo dela, certo? Podia chegar no outro momento. Chegou agora e chegou no ano de eleição. Num país em que a gente está com dificuldade, porque o imposto subiu, o tributo tem que ser pago, né? Você tem dificuldade para pagar algumas coisas. A Copa do Mundo, com as acusações de desvio de recurso, do preço dos estádios, das obras que não foram feitas, alguém, nesse momento, como qualquer um que seria mais ou menos óbvio, elegeu essa Copa como sendo aquela que será o grande motivo para protesto. Eu só queria pedir... Professor, só para a gente encerrar, porque o tempo já está terminando, e é importante essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, porque nós temos sempre uma discussão aqui entre nós três, porque sempre a chamada diz, Jorge Guirado e convidados recebem o programa. E existe uma questão sempre dúvida aqui da liderança, né? Quem que é o líder e tal. Dos três. Então, dos três. E eu queria perguntar... Da parte dele não, ele aceita. Mas esse é a convidada. Mas como estamos encerrando o programa, até para o senhor encerrar, eu queria que o senhor definisse o líder. O líder é aquele que inspira, anima, motiva ideias, pessoas e projetos. Sou eu. A liderança é eventual. Por exemplo, há uma diferença no programa entre liderança e chefia. Eu não tenho dúvida que você é o chefe. Mas eu não tenho dúvida que várias vezes você é o líder. Mas você não é o único líder. Porque a liderança ela é transitória. A chefia não. A chefia está na hierarquia. Por exemplo, numa sala de aula, eu sou o chefe. Posso ser o líder em vários momentos quando estou num debate. Mas há momentos em que é um outro aluno que não está chefiando, mas está inspirando o debate, a motivação, e é esse que está liderando. No time de futebol, para voltar nosso glorioso Santos, o líder não é a mesma coisa que o chefe. O chefe é o capitão. O líder é quem está inspirando o time. Neymar, que não é capitão, inspira várias vezes. Em outras, não. Por isso, nesse grupo, nessa mesa aqui, eu não tenho dúvida de quem é o chefe. O líder muda de acordo com o momento. Professor, eu tenho uma ideia sobre essa questão e eu sempre digo ela de forma bem simples, fora do ar. Vou dizer no ar agora. O Jorge pode desconvidar qualquer um dos dois para estar aqui. Nós não podemos desconvidá-los. Então o dono do programa não tem discussão. Pois é. Ô, professor. Isso daí faz parte do afeto. A gente está encerrando. O senhor tem... Eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. E eu queria dar esse minuto final para o senhor encerrar, agradecendo muito a sua presença aqui. Eu fico feliz, gosto demais de participar de diálogos dessa natureza. A gente cresce, aprende. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E por isso, numa reflexão dessa, especialmente no dia de hoje, né, segundo me disseram, mais educada, né, ela é absolutamente afável, carinhosa, né, e nesse sentido, talvez a gente tenha feito ferver algumas reflexões e não ferver o sangue. De vez em quando a gente faz o sangue ferver, né, e nessa hora vale demais. E eu gosto de estar, o ano passado estive em Cascavel, ano retrasado também, e tem essa ocasião de estar no meu estado e poder trazer aqui alguns pensamentos que nos ajudam a pensar também em conjunto. Para terminar, um ditado caipira lá de Londrina, que é bom, que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor.